para a política em 1995, quando se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Em 2012, foi o segundo vereador mais votado na cidade e o primeiro do partido. Além de ser administrador de empresas, ele já foi secretário de esportes e subprefeito de São Silvestre. Atualmente, ele é o vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Eu converso agora com o vereador Arildo Batista, que está em seu primeiro mandato pelo PT. Começa agora o Espaço Parlamentar. Bom, eu gostaria de começar pelo início da carreira. Como é que se deu isso? Acho que tem uma história um pouco diferente do processo normal. Eu sempre tive uma resistência muito grande com relação à entrada, à participação diretamente na política. Mas as coisas mudam com o tempo e eu percebo que às vezes a gente precisa também mudar os nossos conceitos, as nossas ideias. Até 1995 eu não era filiado a nenhum partido. Tive essa oportunidade quando um amigo meu se lançou a candidato a vereador e precisava de filiados para que pudesse dar sustentação à sua candidatura. Naquela oportunidade eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 1995, como bem você já disse, e a partir dali comecei a ter um pouco mais de conhecimento da política partidária. E aí em 2000 eu recebi um convite para que pudesse ser candidato a vereador. Confesso a você que não tinha passado em nenhum momento pela minha cabeça, foi assim um momento muito difícil porque havia uma necessidade, mas ao mesmo tempo a resistência ela era muito grande. Mas depois de conhecer um pouco o processo, procurar pesquisar, nós percebemos que a minha candidatura não era uma vontade minha, era uma vontade de um grupo de pessoas, era uma necessidade do partido para que tivéssemos naquela região lá de São Silvestre, Bandeira Branca, um candidato do Partido dos Trabalhadores. E a partir dali a gente começou esse processo, no qual resultou na minha eleição agora em 2012. Bom, o vereador é formado como técnico mecânico, né? E desde os 14 anos já trabalhava na iniciativa privada. Como é que era a sua visão política na época? Nenhuma. Na verdade, como quase todos os jovens, né? Hoje a gente sabe que há uma diferença, mas a política, para mim, ela era vista como uma coisa negativa. Né? Para mim também, como muitos ainda afirmam, a política todo mundo é sujo, né? É só sujeira, é coisa errada. E através da própria igreja, a igreja ela nos ensinou muito com relação ao que é a política na vida do ser humano. A política é a melhor forma de nós fazermos o bem comum, de promovermos o bem das pessoas, desde que seja uma política séria, uma política austera, uma política realmente voltada para a população, principalmente para aqueles que mais precisam. E essa equação é que é um pouco difícil de fechar, porque quando se está dentro da política, a gente percebe que é um jogo muito pesado. E esse jogo a gente precisa ter muita força, muito apoio das pessoas que nos elegem para que a gente consiga levar isso e realmente fazer as transformações que a sociedade clama há muito tempo. Em 2001, o senhor recebeu o convite para se tornar subprefeito de São Silvestre. Como é que foi essa experiência? Então, depois da eleição de 2000, eu fiquei como suplente, né? Porque nós havíamos elegido 5 vereadores e eu fui o 10º do partido. Eu trabalhava já na iniciativa privada desde os 14 anos, como bem falou, e um convite do prefeito Marco Aurélio, então, para que eu assumisse a subprefeitura de São Silvestre. No princípio foi uma alegria, porque era um processo que começava com uma grande oportunidade, porque eu já havia acompanhado o trabalho dos outros subprefeitos lá no distrito, e depois de uma reflexão, de uma conversa com o pessoal da fábrica, até porque a gente também tem um compromisso, né? Não dá para você simplesmente chegar lá e largar 8 anos de fábrica. Eu trabalhava na Pirelli naquela época e simplesmente virar as costas. Então, o meu chefe lá, o Wilson, que eu agradeço muito, uma pessoa assim de uma fineza, de uma capacidade muito grande, que me fez a seguinte proposta: você vai e fica lá durante 1 ano. Se você vê que isso não é aquilo que você espera, que você gostava, a sua vaga estará aqui. Então aquilo para mim foi um esteio, né, um apoio muito grande. E depois de conversar com a minha esposa, com meus pais, né, meus filhos eram relativamente pequenos, não entendiam muito bem disso, e os amigos, todos foram unânimes em dizer que eu não poderia não poderia perder essa oportunidade, porque de certa forma eu já havia entrado nesse caminho. E a partir daí começa tudo, né, uma história. E aí o que eu enfrentei de muita dificuldade, eu gosto de ressaltar sempre isso, que todos os subprefeitos que vieram antes de mim, eles tinham status de secretário.
Ou seja, a subprefeitura é como se fosse uma secretaria, com dotação orçamentária própria, com uma estrutura, com uma relação direta com o prefeito. E quando eu entrei, isso já havia mudado. Naquele momento, isso mudou, o subprefeito não tinha mais status de secretário, a subprefeitura já não tinha uma dotação orçamentária, ou seja, não tinha recurso, orçamento, que a gente diz, para fazer um trabalho. Então, isso para mim foi um peso muito grande, porque a responsabilidade e a cobrança continuavam, porém a estrutura, as condições, elas ficaram um pouco, vamos chamar assim, de prejudicadas. Então eu sofri um desgaste muito grande, uma pressão muito grande, porque obviamente que eu não conseguiria dar conta do recado como os outros tiveram em função da estrutura que foi montada para os subprefeitos anteriores. Mas isso não deixou de prejudicar o nosso trabalho, o desafio foi maior e a gente venceu esse desafio como vem vencendo até hoje. E qual que era a sua autonomia como subprefeito? Relativamente pequena. Nós, imagina um distrito do tamanho que é o nosso, aproximadamente 8 mil habitantes, com uma expectativa muito grande, porque nós vimos de um processo administrativo muito decadente. A última administração havia deixado realmente uma imagem muito ruim, uma situação, por exemplo, encontramos funcionários em greve por conta de falta de cesta básica, 13º e tudo mais, uma desmotivação, uma baixa estima, né, muito grande, e a gente vinha com aquela proposta de resgatar, né, essa condição, não só da cidade, como também do serviço público. Porque, afinal de contas, quem toca tudo isso são os funcionários, são as pessoas que estão no dia a dia ali, trabalhando, fazendo o seu trabalho, prestando serviço para a população. E se essas pessoas não estiverem motivadas, por mais que você invista, isso não vai acontecer. Então, foi um trabalho de resgate. Eu me lembro que no começo a gente não tinha aparelho telefônico, eu tinha um aparelho na minha casa, eu levei. As coisas, os problemas do dia a dia, por exemplo, furava um pneu do carro, não tinha como consertar. Eu lembro que algumas vezes eu ajudava, mandava lá no borracheiro. Tinha um motorista que também tinha esse compromisso. Ele levava o caminhão lá, ele pagava do bolso dele o conserto do pneu, porque queriam. Então, ali eu senti que eu falei, olha, aqui vai dar pé, né? Aqui vai dar pé. E eu me lembro de um fato que eu acho que isso ficou muito marcante. Eu lembro que deu reportagem, até a Vanguarda foi lá cobrir esse trabalho, que nós não tínhamos ambulância lá no nosso posto de saúde. E nós tínhamos uma ambulância velha. Estava toda encostada lá na oficina. E aí a gente fez uma conversa lá com os comerciantes, com a população, e falamos o seguinte, falei, vamos consertar essa ambulância? Como é que a gente faz isso? Aí eu saí, conversei com os comerciantes, conversei com alguns empresários lá, algumas pessoas que trabalhavam com aquele tipo de serviço, ou seja, né, funileiros, e um doou pneu, o outro doou a reforma do motor, o outro fez a funilaria, o outro fez o estofamento. Por fim, a gente recuperou aquela ambulância e foi um momento muito bacana, porque foi um trabalho da comunidade, né, encabeçada por a gente. Mas que se não fosse a participação deles, nada disso teria acontecido. E depois a gente partiu para uma outra coisa, que foi para a questão da segurança, que foi a reforma de uma viatura da Guarda Municipal também. É um fusquinho, ficou muito famoso, e também teve a participação da população, dos empresários, dos comerciantes lá do bairro. Então isso começou uma história muito bacana lá, que hoje, obviamente, ela já não existe mais, mas por conta disso a gente fica muito feliz, porque naquele momento a gente chegou e mostrou que era possível fazer a diferença. Entendi. Agora falando sobre um pouquinho o cargo de vereador. O senhor já chegou a ser vereador por 10 dias antes de ser eleito. Como é que se deu isso? Na verdade foram 21 dias. 21 dias? É que a conta é assim, quando eu tomei posse, estava em recesso, então não está errado o teu raciocínio, né? Em termos de sessão de Câmara, acho que foram em torno de 2 semanas. É claro que, confesso para você que naquela altura do campeonato eu não tinha muita expectativa, eu era o primeiro suplente. Isso aconteceu no momento em que o vereador ele teve um problema, teve que fazer uma cirurgia meio repentina, e eu fui convocado a assumir o cargo dele. E, como eu disse, já havia até uma desistência da minha parte, eu acho que eu já não pensava mais nem em ser candidato. E a experiência de 21 dias aqui, ela foi uma experiência muito interessante. Primeiro porque conhecer as pessoas da Câmara, né? Conhecer os funcionários, conhecer o procedimento, porque uma coisa é quando você está fora, a outra é quando você vem aqui para dentro, né? Então tem muita gente que tem uma ilusão errada, né? Uma ideia errada do que é a Câmara Municipal. E eu percebi aqui nas pessoas que houve um carinho muito grande, a recepção, mesmo no momento que eu deixei aqui, eu senti que eu poderia voltar para cá numa outra condição.
E aí a gente partiu para um trabalho um pouco mais inteligente, mais pensado, que acabou resultando nessa vinda, vamos dizer, né, definitiva por 4 anos, lá se Deus quiser. E o senhor participou também de uma campanha muito importante aí para a nossa região. Que campanha foi essa? Como é que foi essa experiência? Campanha que você diz? Como coordenador de uma campanha. Ah, perfeito. Na verdade, assim que eu saí da Câmara, eu deveria voltar para a Prefeitura e nós estávamos prestes a iniciar uma campanha para presidente, governador, deputados, tudo mais. E eu recebi um convite, confesso para você que no momento balançou um pouco, porque eu iria coordenar a campanha de 2 deputados. No caso, o Marco Aurélio, que é o deputado aqui da nossa cidade, numa dobrada com o deputado federal Paulo Teixeira, que é um deputado do qual eu já tinha alguns trabalhos, algumas relações políticas. E, de repente, eu percebi que ali se abriria uma nova oportunidade de conhecer um pouco mais o processo político. Porque até então, como eu falei para você, a gente fazia a campanha daquele estilo, né? Quando eu estava na fábrica, eu saía para a rua pedindo voto, eu era uma pessoa relativamente popular por conta não só do esporte, como também por ter trabalhado em algumas fábricas. E, de repente, eu ia coordenar uma campanha, uma coisa mais estruturada, uma coisa pensada, planejada. E eu percebi que aquela experiência também agregou muito na minha vida e eu percebi que era possível eu atingir um objetivo se eu seguisse algumas regras. Então, foi um aprendizado muito grande, primeiro porque elegemos os 2 deputados. Isso já foi um ganho. Um deputado que relativamente desconhecido naquela época aqui, hoje não, hoje ele já tem uma base interessante aqui, e nós conseguimos uma votação muito expressiva para ele. Isso realmente nos encheu muito de orgulho, e óbvio que eu não fiz isso sozinho, mas à frente desse trabalho não deixou de ser uma marca muito positiva no meu currículo. Agora, o senhor também já passou pelo Poder Executivo, não é verdade? Como é que foi essa experiência? Na verdade, posso dizer até que a minha história ela vem do Poder Executivo. Isso é uma opinião muito própria minha, mas eu acho que todo vereador deveria conhecer o Poder Executivo primeiro. Porque, como eu falei, as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada da Câmara. Quando você conhece o lado de lá e vem para cá, você tende, né, no bom sentido, né, quando eu digo errar, as pessoas precisam entender que às vezes os erros não são cometidos espontaneamente, sim por desconhecer o processo. Então, um vereador de primeiro mandato aqui sem conhecer o executivo, ele comete muitos erros. E eu tenho essa vantagem de não cometer, porque conheço o lado de lá, foram 12 anos dentro do processo, como subprefeito, estive como secretário de esporte, estive como diretor de logística, estive também à frente da Secretaria de Governo, e isso me deu um conhecimento muito grande do funcionamento da máquina, das secretarias, toda a estrutura que envolve o Poder Executivo. E com isso eu ganho aqui porque eu não cometo esses erros, né? Eu evito, né, fazer algumas coisas que eu sei que não adianta porque não pode. Então eu acho que esse foi um grande aprendizado que eu tive, além, obviamente, de ajudar a construir todas essas transformações que desde 2001 a gente vem fazendo na cidade. Eu confesso para você que quando vem pessoas de fora, eu fico muito orgulhoso quando eles falam, nossa, Arildo, como essa cidade mudou, como melhorou essa cidade. Eu saber que eu faço parte dessa história, para mim é um motivo de satisfação. O que o senhor traz hoje como aprendizado, assim, bem concreto mesmo, que o senhor vê que no passado te rendeu grandes frutos que hoje você pode aplicar como vereador? Você vai desde o campo pessoal até o campo técnico, né? No campo pessoal, a oportunidade de conhecer as pessoas em diferentes locais da nossa cidade, e a gente saber que a cidade ela não vive em função só do centro. A periferia é uma área que ela é muito afetada pela falta de infraestrutura, as dificuldades de acesso a transporte, saúde e tudo mais. E saber que, através da política, a gente pode melhorar a vida dessas pessoas. E o carinho com que essas pessoas nos tratam quando nós temos a oportunidade de estar lá junto com eles. Então, existe um programa dentro do governo municipal que se chama Orçamento Participativo, que é um período onde uma estrutura da prefeitura vai a diversos bairros, diversas regiões da cidade, para trocar ideias, para fazer um levantamento das necessidades dessas pessoas e mostrar para as pessoas como funciona o orçamento da cidade, por que muitas vezes não consegue se dar respostas rapidamente, né, dentro daquela vontade que as pessoas têm, por conta da própria burocracia criada dentro do sistema público, né? E do lado pessoal e profissional,
eu diria que é um grande aprendizado o poder público, sabe? Você aprende muito sobre leis, processos, procedimentos, a estrutura da cidade, onde está isso, onde está aquilo. Então, eu acho que você tem um ganho também profissional muito grande, que com certeza isso, para quem vai depois para uma iniciativa privada, aplicada de forma correta, não tem dúvida que isso tende a trazer grandes resultados. Então, profissionalmente, eu me sinto hoje assim, muito bem preparado para encarar outros desafios. Uma última perguntinha desse bloco. Em 2012, o senhor se elegeu com 2.408 votos. Foi o segundo mais votado. Qual foi o caminho para essa conquista? Muito trabalho, muita disciplina, muitos sacrifícios, né? Eu confesso para você que não é fácil você fazer uma campanha seguindo um planejamento e você tem que ser muito disciplinado. Às vezes dá vontade de desistir. Eu tive muito problema, né, nas outras eleições. Eu sou uma pessoa que adora jogar um futebol final de semana. E eu me lembro que quando nós fizemos o nosso planejamento, o nosso grupo falou assim: primeira coisa que você vai fazer, você não vai jogar futebol durante a campanha. Eu falei, mas eu tenho o meu pessoal lá também, que vota em mim, precisa de mim. Não, primeiro o trabalho. Depois de 3 meses, aí você volta a jogar futebol. Aquilo para mim foi difícil, parece uma coisa relativamente simples, né? Mas é complicado. Então, eram finais de semanas exaustivos, do qual eu moro em São Silvestre, relativamente ele é longe do centro, são quase 15 quilômetros de distância. Então, às vezes, você tinha 2, 3 compromissos no único dia. Então, você vem de manhã, depois você volta, depois você tem mais um compromisso à tarde, outro à noite. Então, a logística também exigia um pouco de sacrifício. A família sofre bastante, porque a política ela tem ainda um lado que as pessoas não aprenderam a respeitar. São poucas pessoas, mas toda a época de política há um grupo de pessoas que parece que tende a transformar o candidato como se fosse a pior pessoa do mundo, né? Aquela pessoa não presta, aquela pessoa tem problema. Descobrem todos os seus problemas em 3 meses, sabe? Aquela pessoa que de repente era uma pessoa boa passa a ser uma pessoa horrível, só porque ela se candidata a algum cargo público. E a gente sofre, a família sofre, os filhos sofrem, porque tem aquelas piadinhas, seu pai vai entrar lá, vai roubar, seu pai vai encher o bolso, vai ficar rico, né? Sofri muito lá no meu bairro, por exemplo, com meus opositores, que espalhavam pelo bairro que caso eu ganhasse, fosse eleito, eu iria mudar, né? Arildo ganhando aqui, ele já tem casa não sei aonde, ele tem sítio, né? E eu estou tentando descobrir até hoje onde estão esses meus patrimônios, porque eu os quero, já que eles diziam que eu os tinha, eu gostaria de tê-los, né? Mas nada disso me abalou. Acho que eu sou uma pessoa temente a Deus, rezava muito, pedia muito apoio dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, né? Tenho um irmão que é padre e ele me ajudou muito, né? Como pessoa, assim, muito certa, uma pessoa muito ortodoxa nas questões, assim, de serenidade. Então, foi o meu guru, né? Sempre que eu precisava, tinha aqueles momentos de tribulantes, né? Que você ficava, puxa vida, será que é isso mesmo? Eu dava uma ligada, trocava uma ideia com ele. Ele falou, não, vai, porque se for seu destino, você vai chegar lá. Então, todas essas coisas me confortaram muito. Claro que a votação foi uma surpresa. Não pelo volume de votos, mas pelo posicionamento que eu fiquei. Porque nós sabíamos que tinham candidatos relativamente mais fortes financeiramente, com estruturas muito maiores, com experiência maiores, e de repente a gente supera esse grupo. É sinal que o nosso trabalho foi muito bem feito, que as pessoas acreditaram mesmo nas minhas propostas e que as pessoas que estavam comigo, como se diz, né, entenderam a mensagem e levaram aquela proposta realmente de não criar uma falsa imagem do vereador, porque isso era um compromisso que eu queria com eles. Falei, eu não quero chegar lá e as pessoas acharem que eu vou ser prefeito da cidade. Hoje eu vou ser vereador, né? Para frente a gente não sabe. Tá certo. Bom, o Espaço Parlamentar de hoje conversa com o vereador e vice-presidente da Câmara, Arildo Batista, do PT. A gente faz uma pausa agora e na volta do intervalo você vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do vereador. Não saia daí.